Hoje temos muito. Ai, obrigada, Fábio. Hoje temos muitas novidades para vocês, né? Então, é uma grande honra tê-los conosco aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Estopa, sou farmacêutica, gerente da área de inovação e pesquisa e desenvolvimento da Iberomagistral. Então, para quem não conhece, né, quem está chegando aqui agora, hoje nós vamos apresentar algumas inovações, né, da Iberomagistral. Como todos sabem, a Iberomagistral é uma empresa reconhecida por apresentar soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso DNA, sempre trazendo inovação, fazendo com que o mercado magistral possa inovar junto conosco cada vez mais e mais e trazer mais qualidade de vida para todas as pessoas. Então, hoje estou aqui para apresentar dois ativos, né, duas novas inovações, né, mais inovações aí para a nossa linha, desenvolvidos pela nossa equipe técnica da Ibro, em parceria com renomados médicos, especialistas. Então, os nossos doutores que estão aqui hoje, né, Dr. Frederico Porto, Dr. Pedro Chiestaksky, também conhecido como Pedro Neuro, né, e o Dr. Otávio, né, vão fazer uma incrível apresentação desses produtos aqui para vocês. Então, é com grande orgulho que a Ibero tem parceria, né, com empresas que são de grande renome no mundo todo, principalmente nessas que eu vou citar aqui, que é a Indena, que é uma empresa italiana, com mais de 100 anos de mercado e líder na produção de extratos altamente padronizados e qualificados, né? Para o lançamento, nós trouxemos com exclusividade para o Brasil o Virtiva Plus, que é um nootrópico desenvolvido para melhorar a performance mental, né, o Brain Frog, melhorar a memorização, ter mais desempenho cognitivo. E também estamos entusiasmados por apresentar aqui hoje o Fortbone, é um ativo focado na saúde óssea. A gente não tem quase nada, né, no mercado hoje para a saúde óssea, então tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse produto. Esse produto é da Gelita, que é uma empresa alemã, reconhecida mundialmente pela produção do Verisol, né? Quem aí não conhece o Verisol, né? O nosso queridinho, é o nosso ativo número um da Ibero e queridinho entre as mulheres do Brasil todo. Então, hoje eu tenho a honra de contar com a presença do Dr. Frederico Porto, que é psiquiatra, nutrólogo, e o Dr. Pedro Chiestax, que também é conhecido como Pedro Neuro, neurologista e presidente da Sociedade de Medicina Funcional Integrativa, para apresentar o nosso lançamento Virtiva Plus. Também contamos aqui hoje com a participação do Dr. Otávio Melo, que é ortopedista e CEO do Instituto Regênios, em Belo Horizonte e São Paulo, e que irá apresentar o Fortibone. Estamos ansiosos para compartilhar esses novos ativos com vocês, né? A gente fez com muito carinho esse evento, tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esses produtos e a forma como vocês vão poder trazer mais qualidade de vida para os seus pacientes, né? Todos eles têm base em pesquisas científicas rigorosas para mais qualidade de vida e longevidade. Então, agora, eu vou convidá-los a seguir, né, a Ibero Magistral, se vocês quiserem ficar por dentro aí de todas as novidades dos nossos eventos, então siga-nos nas nossas redes sociais, né, aqui vai o endereço do Instagram, Facebook e também o nosso YouTube, né, tem conteúdos aí muito interessantes para todos vocês, e também temos um blog, né, que é no www.iberomagistral.com.br/blog. Gente, a gente tem 3 blogs incríveis, blog destinado para o prescritor, para a farmácia, né, com assuntos diversos, né, então não deixem de acessar. Para quem não conhece as nossas inovações, né, segue aqui um breve resumão delas. Então, a gente tem ativos incríveis, né, para beleza da pele, queda de cabelo, saúde muscular, né, tratamento da sarcopenia. Nós temos nosso querido Zembrin, né, que é para modular os sintomas do estresse, ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Temos o Mais Berry, que é um antioxidante. Temos ativos cosméticos, né, o Remedic, que é um booster de 4 ácidos hialurônicos, Fazguard, que é um ativo para modulação do colesterol, no Flex 3, que é para a saúde articular, entre outras inovações aí muito interessantes, trazendo soluções terapêuticas, né, para que os médicos tenham mais versatilidade nas terapias e para a farmácia de manipulação também, né, com as soluções inovadoras aí que a gente tem para fórmulas personalizadas. E hoje, então, as nossas pérolas são o Fortbone e o Virtiva Plus. E eu gostaria de convidar o Dr. Frederico Porto
para abrir este evento com todo o conhecimento, né? O doutor Frederico sempre nos ajuda muito, contribui demais, né? Com todo o conhecimento, com muitas dicas, né? De inovações para vocês, prescritores. Seja muito bem-vindo, doutor Frederico, a palavra é toda sua. Tá sem som, doutor. É para ter emoção, Camila. Obrigado pelo convite, Camila. Obrigado a Eliane, né, a Íbero, né, um olá para todos aí, os colegas, né, quem está com a gente aqui. É um prazer, né, eu estar aqui hoje, porque eu sempre brinquei com a Camila que eu gostaria de um produto como esse que vocês vão ver. Não é verdade, Camila? Isso é fato, né? Com Mesmo? certeza, é verdade, doutor. É verdade. E nós vivemos um momento único, né? Eu costumo dizer, especialmente pós-pandemia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ao mesmo tempo, curiosamente, é o segundo maior consumidor de Ritalina. O Brasil, nos últimos 4 anos, ele aumentou mais que 2 vezes o consumo de Venvance. Então, isso mostra uma sociedade que ela precisa se estimular de alguma maneira, né? Ou seja, como se a vida não fosse o suficiente. No fundo, é porque nós estamos cansados e fazemos uso de diversos estimulantes. Claro que eu estou dando um exemplo de estimulantes muito fortes, mas você pode usar cafeína. Eu sou consultor e tenho uma empresa, uma grande Big Tech, eu fui algumas vezes como consultor, e eu nunca vi uma empresa com tanta cafeína disponível. Era um negócio impressionante. Cada andar tinha uma lanchonete que tinha todas as comidas, você imaginar, mas tinha 4 cafeteiras. Você podia fazer coado, italiano, expresso, do jeito que você quiser. Certamente porque sabiam que com esse estimulante o pessoal ia trabalhar mais. A questão dos estimulantes é o seguinte: quanto mais forte é uma substância, mais ela te excita, tá certo? E mais rápido você se adapta a ela, eu poderia dizer, você fica viciado, e ela vai perdendo o efeito. Então, a grande questão é que, como os nossos diagnósticos na medicina se tornam categóricos, categoria é o seguinte: está grávido, não está grávida. Está grávida, não está grávida. Isso é uma categoria. Quando a gente vai levar isso para o comportamento humano, é um problema, porque se eu aplicar aqui um teste de atenção, muitos de vocês vão falar assim: eu tenho isso. Não. Você tem uma alteração da sua atenção por vários motivos, mas você não tem a doença. Só que, ortodoxamente, só resta a um médico convencional ou ele te dá um psicoestimulante ou ele não te dá nada, porque não tem meio termo. Então, esses produtos que têm um papel de atuar no sistema nervoso central para melhorar a performance, eles são muito bem-vindos exatamente para preencher esse gap que existe entre, né, algo que não é remédio, ou seja, o remédio e não fazer nada. Nós precisamos de ter outras opções. Então, eu entendo que para isso a gente precisa de uma sinergia entre substâncias. Sinergia é quando o todo é maior do que a soma das partes. Então, 2 mais 2 num lugar sinérgico vai somar não 4, vai somar 5, 6, 7, 8. Então, isso é que a sinergia faz. Ela não só extrai melhor de cada parte, como ela consegue fazer surgir uma coisa que não existia em nenhuma das duas. Todo o sistema mais complexo, o nosso corpo é um deles, isso acontece. Se eu juntar dois gases, né? Dois hidrogênios com oxigênio, dois gases, você junta, surge a água. A água não existe, né? O líquido não existe nem na forma do hidrogênio e nem do oxigênio. Na união dos dois, dessa sinergia, emerge uma outra coisa que não existia. Então, eu acredito que nós devemos trabalhar no nosso cérebro para melhorar a performance usando esse princípio de sinergia. Como é que o modelo que eu enxergo como é que você pode prover o cérebro de substâncias para melhorar a sinergia dele? Primeiro, evidentemente, o básico, né, são macronutrientes, né, não é o caso nosso aqui, eu brinco, você tem macronutrientes, você dorme direito, você come bem, mas quando a gente chega na suplementação, você tem que melhorar o aporte de sangue para o sistema nervoso, ou seja, quem leva nutriente, quem traz de volta o que não é nutriente, né, os metabólitos, né, você traz de volta. Então, a gente precisa de substâncias que façam isso.
e no caso do Vitiver você vai ter o ginkgo biloba. Você tem que ter substâncias que atuem na membrana do neurônio, tá certo? Então, que no caso, né, do caso do Vitiver seria a fosfatidilcerina. E o ideal é que a gente tivesse substâncias que atuassem também na comunicação entre os neurônios ali na sinapse. Que a Ibra, por isso que sou feliz que agora eles têm esse outro produto, né, porque eu era o speaker do Zembrin. Então, agora nós temos junto, você pode dar o Zebrin junto. O Zebrin é um inibidor de recaptação de serotonina e atua também numa enzima dentro do neurônio, chama fosfodiesterase 4. Então, de posse, então, agora, dessas três substâncias, você tem uma sinergia de levar nutriente, né, por vasodilatação, ou de melhorar a membrana com a fosfatidilcerina, a membrana fica mais fluida, né? DHA, fosfatidilcerina, isso tudo melhora a fluidez da membrana. E agora nós teremos ainda o Zembrin para melhorar a troca entre um neurônio e o outro. Então, com isso, você tem isso que nós estamos chamando de sinergia. O ginkgo biloba é um dos componentes, né, do Vistibam. O ginkgo biloba é a árvore mais antiga que tem no planeta Terra. Eu também não sabia disso. Tem 300 milhões de anos. Ela surgiu na China, ela foi considerada extinta no século XVII e foi resgatada pelos japoneses. E desde então é usado, né, mesmo em medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa, se você perceber, para melhorar doenças vasculares, para melhorar a memória. Então, nós temos a questão das tradições e você tem estudos que demonstram exatamente essa capacidade. Em 2002, o FDA alemão liberou o ginkgo biloba para ser aplicado para melhorar a concentração, memória, para tratar vertigem, para tratar tinnitus, né, zumbido no ouvido. Então, você tem evidências também científicas de que ele funcionaria. Seja, não é uma coisa só, vamos dizer, ou seja, das medicinas tradicionais, né, antigas, mas você já tem evidências de que usa. Tanto que né, o ginkgo biloba ele é formado de alguns componentes, seriam flavonoides, os glicosídeos, e você tem os terpenos, são os três componentes básicos dele. Cada um desses traz propriedades, né, tá certo? Você tem propriedades antioxidantes, ele tem essa capacidade, então ele tem estudos demonstrando que ele melhora sintomas negativos de esquizofrenia, isso existe, porque o indivíduo com esquizofrenia ele tem uma maior oxidação do cérebro. Eu sempre gosto de lembrar isso, né, que quem formou recente nunca trabalhou no hospital de crônicos, eu trabalhei no hospital que tinha 800 pacientes, e se você chegasse com a enfermeira que trabalhava lá há 10 anos, ela te contaria. O dia que eu li isso, eu perguntei para ela. Elas estavam lá o dia inteiro. Que o paciente com esquizofrenia ele tinha um cheiro diferente. É um cheiro de oxidação de membrana. Ele tem aquilo, porque aquilo é uma doença, né, que ele ia ter um processo degenerativo, e esses pacientes tinham isso. Então, eu li sobre isso, achei curioso. Quando eu fui perguntar para elas, eu nunca tinha percebido, e elas falaram assim, tem menos. E elas descreveram o mesmo cheiro que eu tinha lido. Então, isso é exatamente por isso que substâncias antioxidantes ajudam especialmente a melhorar esses sintomas que a gente chama de sintomas negativos da esquizofrenia, que é o embotamento, né, que é diferente do delírio, da alucinação. Então, eles têm outra propriedade, é isso que nós falamos, que são a capacidade de vasodilatação, e é realmente potente isso, tanto é que você diria que a única contraindicação ao uso de ginkgo biloba é se você estiver tomando anticoagulante. Eu tive duas experiências no consultório, não com pessoa tomando anticoagulante, mas eu tive dois pacientes, homens, que falaram para mim o seguinte, que eles iam fazer a barba de manhã e eles percebiam que sangrava mais. Né? Se sangrasse, demorava mais tempo. Então, assim, e ele atribuiu isso ao ginkgo biloba e quando ele parou, aquele sangramento melhorou. Por quê? Porque ele diminui a agregação plaquetária. Esse aqui é o efeito que ele causa. E, por outro, né, eu sempre digo, tudo que tem efeitos terapêuticos também vai ter efeitos colaterais. Você não tem como separar uma coisa da outra. Justamente por ele ter isso, é que ele melhora tanto o processo, né, de irrigação, de vascularização. Ele teria mais dois outros efeitos em alguns especialmente dos glicosídeos. É bem mais sutil, ele tem um efeito nas vias colinérgicas
Então, acredita-se que ele aumenta um pouco a acetilcolina, né, no cérebro. A acetilcolina tem relação com memória, com aprendizado, né? As drogas que são usadas para tratar Alzheimer são drogas que atuam na enzima que degrada a acetilcolina, né? São anticolinesterásicos. Então, ele teria esse efeito. Ele teria um efeito também, que é uma modulação das vias de catecolaminas, seria de dopamina e noradrenalina, mas também é bem sutil. Então, assim, isso mais uma vez mostra, potencializando ainda no modelo lá, não é isso? Ou seja, o ginkgo biloba também atuaria um pouco na membrana, nesses neurotransmissores, como eu dei o exemplo do Zembrin na serotonina. Então, nós teríamos a serotonina, aumentando a quantidade de serotonina na sinapse através do Zembrin, pela inibição da recaptação, e o fato do ginkgo biloba agir nas vias colinérgicas e noradrenérgicas, especialmente, você também teria um aumento dessas duas catecolaminas, favorecendo a performance via ginkgo biloba. Então, eu acredito que, com isso, nós conseguimos, para melhorar a memória, a cognição, né, como uma opção terapêutica que não seja medicamento, porque essa é a grande questão, porque o remédio ele só deveria ser usado em doenças e não ser usado para poder você melhorar a sua performance, né, que é o que é buscado. Eu nunca vi o que eu atendo atualmente. Eu já atendi indivíduos tomando 12 Venvans por dia. E uma pessoa dessa tem que ser internada igual um drogadito, justamente pelo fato do excesso de busca de dopamina que essa pessoa está tendo. Lá saiu uma reportagem, saiu na Veja, eu acho, na Isto É, chamando Venvans a nova droga da Faria Lima, porque a cocaína era a droga dos anos 90, para que os corretores da Bolsa de Nova York usavam para melhorar a sua performance. E nesse lugar entrou o Venvance. E há literalmente um abuso. Eu apanho muito nas minhas mídias sociais por causa disso, quando eu faço uma crítica. É inacreditável, a pessoa entra e critica, porque tem pessoas que, claro, melhoraram, né? Mas elas não entendem o efeito colateral que isso tem. E eu nem vou dizer, vocês devem saber, aumenta a ansiedade, vai dar insônia, não é isso que eu vou dizer. O maior efeito colateral dessas substâncias, e aí vem a importância de produtos como esse, é a chance de um psicoestimulante fazer uma viragem para mania numa pessoa. 5% das pessoas que desenvolvem um quadro de bipolaridade, com um episódio de euforia no mundo, é induzido por uma droga, por uma substância, que vai desde uma cocaína a um psicoestimulante ou até um antidepressivo. Né? O transtorno bipolar é a doença mais transmitida geneticamente na psiquiatria. Então, o uso abusivo dessas substâncias psicoestimulantes certamente está aumentando a incidência disso. E muitas pessoas que tomam, por exemplo, de maneira contínua, no sentido, vai estudar para concurso, dão aqueles 5 anos seguidos, essas pessoas desenvolvem um quadro que em psiquiatria a gente chama de disforia. É uma pessoa que ela desenvolve uma angústia em alta velocidade. Né? Ela não fica, porque quando você está angustiado, deprimido, você é lento. Essa pessoa não, ela tem uma angústia, só que o pensamento é rápido. Então é muito sofrimento. E isso é induzido por esse tipo de substância e não imediatamente. Então, assim, nem tudo que nós tomamos e nos faz bem agora vai fazer no médio e longo prazo. Que é aquela história, quanto mais potente, maior a chance que você tem de ser viciado nisso. E, portanto, o ideal é que a gente opte, nesses casos, por substâncias não tão incisivas, mas que trazem resultados. Porque, com isso, o nosso sistema vai dar tempo de se adaptar. E aí você vai poder usufruir do efeito estimulante delas, sem ter esse tanto de efeitos colaterais como nós temos visto. Eu me lembro de um caso especial, foi recente, de uma paciente que foi minha paciente no período de 10 anos. Ela foi minha paciente no final da adolescência, ela tinha um transtorno borderline, foi tratada, isso acontece, a pessoa amadurece e acaba resolvendo o problema, né? Ou seja, ela fica mais estável emocionalmente. Então, ela começa a estudar para concurso com 24 anos e ela toma um medicamento desse durante 3 anos.
3 a 4 anos. Quando ela voltou no meu consultório, mais ou menos com 30 anos de idade, ela tinha um quadro borderline pior do que ela tinha com 18. Uma coisa que eu nunca tinha visto, induzida pelo medicamento. Pela primeira vez, ela cortava pulsos, né? Uma borderline padrão, induzida por remédio. Então, assim, nós temos que buscar outras soluções que não sejam medicamentosas. O, isso só vai acontecer se a gente tiver a sinergia, que é isso que eu havia, né, proposto, de usarmos, né? Então, o modelo que eu expliquei, eu me concentrei em falar do ginkgo biloba associada ao Zembrim, que é um produto que eu uso muito na minha clínica, e que eu uso ele especialmente como um adaptógeno também para ajudar os indivíduos a melhorar. As pessoas queixam que a memória está muito ruim, claro, né? O problema do mundo hoje é o estresse excessivo, o cortisol alto causa atrofia na região do hipocampo, que, aliás, o ginkgo biloba atua em hipocampo também. Eu sempre costumo dizer que esse produto atua em muitos lugares que a gente ainda não investigou. Então, o Zembrim teria essa capacidade de melhorar a adaptação ao estresse. E, ao melhorar essa adaptação ao estresse, você vai diminuir a agressão que nós teríamos ao nosso cérebro. Então, eu fecharia com isso. Uma sinergia, aumentar o fluxo de sangue, melhorar as membranas e melhorar a comunicação entre os neurônios. Obrigado, Camila. Perfeito, doutor Frederico. Agora com vocês. Obrigado, viu, doutor? Depois a gente abre uns 10 minutinhos, depois que todos os doutores apresentarem, para perguntas, aí vocês vão poder tirar as dúvidas. Agora eu passo a palavra para o doutor Pedro, que vai elucidar um pouquinho mais sobre o VIRT, vai falar um pouquinho das evidências científicas. Doutor Pedro, muito obrigada, seja muito bem-vindo e boa palestra. Eu vou dar uma aula onde as pessoas sairão um pouco engorduradas e aguadas. Porque quando a gente fala em cérebro, a gente fala em água e gordura. Esse é um dado ululante, como diria Nelson Rodrigues. Esse assim, um carro precisa de gasolina, um carro precisa de água e gordura. O cérebro precisa de água e gordura, porque é o nosso carro. Então, o produto Virtibel ele tem muito a ver com esse dado aqui. Queria mostrar para vocês aqui como o cérebro é gordo. São imagens fortes, espero que as pessoas já tenham jantado. Ou melhor, que ainda não tenham jantado. Tá, olha lá, gente. Ele pesa 2 quilos, 1% do peso corporal, mas consome 30% de energia. Então, é uma gordura elétrica, tá? Envolta numa água, uma agueira só. Ainda mais que tem um líquor, mas o líquor é desprezível, são 250 ml só. Então, indo nessa linha de um cérebro gordo e aguado, a principal gordura não é o ômega 3 que está dentro do cérebro e das membranas. São os fosfolipídios, pouco falados, que é um grande grupo de gorduras, está ali, ó. 80% do cérebro é fosfolipídio, mas só se fala em ômega. Então, por isso que o Virtiva me animou, porque ele de certa forma, resgatou a fosfatidilcerina, que é um dos fosfolipídios, para nos ajudar, tanto estruturalmente cerebral, quanto nas membranas, ou seja, no envoltório do neurônio, que inclusive extravasa, ele vai para o nervo também. Embora seja um outro tipo de mielina, um outro tipo de produtor de mielina, que é essa gordura. Então, gente, esses são dados importantes para a gente entender o princípio ativo do produto. Aqui alguns desenhos para ilustrar a importância dessa membrana. Ela está no extremo central e extremo periférico. Tá? Entenda, extremo central, cérebro, tronco, cerebelo e medula, extremo central, fim da medula, junção ali da raiz, plexo, nervo, junção do nervo com músculo e músculo. Então, a membrana está em todo lugar. E que legal ter um princípio ativo que melhora essa comunicação. Aqui um desenho mais esquemático para entender onde é que estão os fosfolipídios. É uma camada bilipídica, essa membrana, são 2 colchões,
ok? Para permitir a passagem de íons. Aqui vocês estão vendo, né, as proteínas entremeadas nessas pedaços de gordura, onde a serina é um dos principais fosfolipídios dessa membrana bilipídica, que envolve o neurônio. Não esqueçam, envolve o neurônio, que no cérebro são 86 bilhões de neurônios, né? De carinhas ali querendo se conectar, ok? Aqui é um desenho muito lindo para dar um destaque na fosfatidilcerina, tá? Ele é componente essencial das membranas, obviamente vai melhorar a função cerebral. E olha ali, ó, aquela fluidez que o Fred falou, tá? Isso é super importante. E uma outra coisa importante, que foi Nobel em 2016, ele remove o que a gente chama de células senescentes, ou zumbi, células zumbi. Então, quando a gente perde célula, sei lá, uma ruga na testa, um cabelo que cai, a gente fica com essas células no nosso corpo para serem eliminadas, mas algumas não são. Isso gera neuroinflamação, ou inflamidade. Então, os neurônios que são perdidos, eles têm que sair. Então, até isso a fosfatidilcerina faz. Ela elimina a célula zumbi, ok? E a fosfatidilcerina, ela também está ligado com sinapse. Conforme ali o Fred deu um resumão muito bacana do que é necessário para o cérebro, entre eles, a conexão entre os neurônios. O que se sabe é que à medida que a gente envelhece, a gente não perde tanto neurônio, a gente perde essa conexão, ela fica frouxa, a sinapse fica frouxa. Então, a gente precisa refazê-la. E a fosfatidilcerina é uma fortalecedora sináptica. E ela ajuda a outras substâncias a atravessar a barreira hematoencefálica. Nós já vamos falar sobre a lecitina, que na verdade entrou nessa história. O Virtiva não são 2 caras, são 3. Tá? Ainda tem uma surpresinha aí para vocês. E o que se sabe da literatura é que o desequilíbrio desses fosfolipídios tem a ver com declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Então, é plausível a reposição desses fosfolipídios, ok? Estão na comida, claro, mas também podem ser suplementados. Suplemento não é um substituto, é um suplemento, o nome já diz. Então, é sempre importante frisar isso. As referências eu sempre coloco ali, pessoal, porque é importante a veracidade de onde os dados saíram. Olha lá, fosfatidilcerina, ó. Aí já começa coisas em humanos. Tem muitos suplementos que são dados e funcionam em modelos animais. Eu, frequentemente, posto avanços da medicina em modelos animais e que fazem sentido, e nós não vamos esperar que saiam em humanos para a gente testar, uma vez que são seguros. Mas aqui já tem coisa em humano. Que é esse grande estudo aqui. Eu vou mostrar o outro que foi mais agudo, que foi mais, vamos dizer, evidente a força da fosfatidilcerina, quando associada, obviamente, à ginkgo biloba. Mas queria trazer também o conceito de brain fog, que é um conceito que nasceu na pandemia, mas já existia. Fred, tem muita gente aí, TDAH, que é brain fog. Muita gente. Concordo contigo. Tá? Isso até ainda vai mais ser... pós-Covid, né? Exato, ainda mais no pós-Covid. O Covid meio que abriu, mas tu vê ali, ó, tem ali na menopausa, tá? E numa série de outros contextos. Então, o brain fog, ele, por exemplo, quem lida com Alzheimer é um pré-Alzheimer, às vezes. Então, é um conceito amplo, mas que tem merecido e tem despertado o interesse das pessoas em ter algo para essas pessoas com brain fog. Então, é uma população que se beneficiaria de algo como a ginkgo biloba e algo que oferecesse gordura de qualidade. Olha que interessante. Todo mundo sabe isso aqui. Até meu filho de 4 anos, talvez o de 2 também saiba. Exercício físico melhora o cérebro. Eu costumo dizer que ele melhora o coração, o pulmão e os músculos. Mas isso é efeito colateral de luxo, porque o grande órgão beneficiário é o cérebro. E, olha que legal, a fosfatidilcerina ela melhora a fadiga e o estresse pós-exercício. Então, ela, de certa forma, ela conspira a favor do cérebro até nisso, naqueles que vão fazer atividade física. Depois nós vamos ver a relação do cortisol dos atletas. Foi feito um estudo com atletas de vôlei.
Então, bem interessante esse efeito que respinga no cérebro, num bom sentido. Aqui estão os estudos para variadas condições, envolvendo alguns dos ativos, às vezes solitos, às vezes com DHA, às vezes com lecitina. Aqui eu não estou olhando para o que está em cima, está ali, ó. Lecitina, o ácido fosfatídico, e quase todos eles, pessoal, ali estão as referências, os resultados são interessantes. Mesmo com N's, número de pessoas, eu vi que alguém perguntou sobre o N dos estudos e tal, não são estudos fase 3, ok? São estudos fase 2, mas muito seguros, com resultados impressionantes, mas o mais importante é plausibilidade. Eles têm plausibilidade, existe um motivo pelo qual essas melhoras foram detectadas, tá? E esse é o grande estudo, é um estudo cruzado. O que é um estudo cruzado? Tu dá uma turma recebe a droga, a outra não. E aí espera o washout, né? Que é a pessoa ficar sem o remédio na circulação, que aqui foi 7 dias, uma semaninha. E aí quem recebeu, não recebe. E quem recebeu, recebe. Qual é a vantagem desse estudo? É um estudo que ele dobra o N. Então, ali quando fala em 10 homens e 18 mulheres, dá 28 vezes 2. Quem me ajuda lá? 28 vezes 2. Ai, meu Deus. 56. 56, né? Tá, bora. Então, isso é importante a gente levar em consideração. E os grupos foram montados, ó, de maneira bem estratégica, usando o extrato em combinações variadas de doses com relação aqui a ginkgo, extrato de ginkgo. Aqui tem um errinho. Aqui teria um pouquinho mais de fosfatidilcerina, tá? E os resultados, tá? Tem vários domínios da cognição que foram avaliados. O que está em verde ali é a curvinha da associação da Virtiva, né? Que é a fosfatidilcerina e ginkgo biloba. Mas o resumão, assim, ó, esses foram os principais desfechos duros, né? Ou seja, que desfecho duro? Aquele que o autor diz assim, olha, eu já vou, isso é que eu vou considerar importante acertar. E aqui um dos principais foi a velocidade da memória. Olha só o disparate. Isso foi um estudo agudo, isso foi feito em horas. Vocês imaginam isso ao longo de dias, semanas e meses. Então, é muito interessante que os efeitos já são detectados de forma aguda, algo incomum para um suplemento. Que geralmente os suplementos têm que dar uma sentada, né? Hein, Otávio e Fred? Os suplementos têm que dar aquela sentada de 3 semanas, um pouco parecido também com os psicotrópicos. Os suplementos são mais lentos, evidente, que o remédio. Né? Então chama atenção esse gráfico aqui, chama muito atenção. Deixou todas as outras combinações a ver navios. E aí eu falo da lecitina, né? Que o fitossomo que saiu, entrou lecitina para ser uma espécie de deixar mais biodisponível, mas na verdade ele por si só, ele é um ativo. E pouco se fala sobre ele. Então eu resgatei isso, porque ele vem numa dose, vocês vão ver ali, não é desprezível, ele é rico em colina. E ele ajuda tanto a ginkgo quanto a fosfatidil entrar na barreira hematoencefálica. Para quem não conhece, a barreira hematoencefálica é um lugar difícil de entrar. É como uma alfândega. Tá? Tem que ter passaporte, tem que provar, tem que ser revistado, porque o cérebro é um dos órgãos que mais as toxinas se encaminham de ir para lá, então tem que ser realmente muito rigoroso. E ela ajuda a esses ativos a entrar. Então, eu não diria que o Virtiva é um duo, eu diria que é um trio. A Camila depois me corrija, tá? Mas eu considero dada as propriedades da lecitina. E aqui um outro estudo do Virtiva em jogadores de vôlei, olha que interessante, onde houve, então, depois do tratamento, aqui está o delta de redução de cortisol, ele foi capaz de modular a resposta ao cortisol, aumentando a performance desses atletas. E ali, como o Fred falou também, hoje estou te parafraseando, hein, Fred? A gente sabe... É a dupla. É a dupla. Isso quer dizer que a gente alinhou, né? Isso, saímos. O cortisol, ele também tem repercussões, porque o cortisol gera
hiperpicos de glicose, hiperpicos de insulina, inflamação, neuroinflamação e também age no hipocampo. Então, é também algo a ser levado em consideração. Algumas questões técnicas importantes para aqueles que estão interessados no Virtiva em termos, né, mais técnicos. Olha lá, ó. É uma associação, ok? E tem a lecitina também. E aqui tá, olha lá, gente, não é desprezível. 72,5% de lecitina. E ele tem a fosfatidilcerina, 20%, e um pouquinho da ginkgo, né, nos seus diferentes extratos ali que foram mostrados pelo Fred. Vamos lá. Quais os benefícios? Então, ele melhora na cognição. A cognição se divide em várias coisas, tá? Mas é atenção, concentração, raciocínio, isso foi tudo visto naqueles gráficozinhos, ok? No aprendizado e modula os níveis de cortisol. Essa é uma novidade interessante. Tá? Provavelmente às custas da fosfatidilcerina, não tanto pela ginkgo, né? E aqui, atenção aos pacientes com anticoagulantes pela ginkgo, antihipertensivos também, se tiver muita pressão, pode predispor algum tipo de sangramento, então usar com cautela. Não é uma contraindicação absoluta, é relativa, tá? Não utilizar durante a gravidez e lactação. Oncológicos também são pacientes que já têm uma hipercoagulabilidade, são pacientes com doenças crônicas também podem eventualmente apresentar algum tipo de impedimento. Tudo não é contraindicação, mas tem que ter o acompanhamento. Mas aí é contraindicado em crianças de menores de 12 anos, ok? Isso é um dado importante, já que existe toda uma prevalência, não vamos entrar aqui no mérito do diagnóstico de TDAH, mas é uma idade importante nesse sentido. Tá, e atenção para aqueles que estão aqui nos assistindo, que são de farmácias de manipulação, esse é um produto que absorve muita umidade, tá? Ele é higroscópico, então ele precisa ser de recipientes e de um ambiente que não atrapalhe, tá? Mas isso está tudo, pode ser verificado nas informações que são indexadas. Então tá lá, o resumão. Melhora a atenção, concentração e raciocínio. Maior velocidade de aprendizado. Melhora a memória e modula níveis de cortisol. Todos eles beneficiam o cérebro. Formas de uso. A gente sabe que quem lida com suplemento, eu vejo uma arte nisso, que a gente vai esculpindo as nossas fórmulas. Então, o Virt vai dar essa flexibilidade da gente poder usar com outros ativos. Por exemplo, aqui umas ideias interessantes, antes de eu dizer quem se beneficia, são essas associações aqui, ó. Esse é o momento print screen, né, Fred? Exatamente. É o momento print screen, que dá para a gente fazer alguns blends interessantes, utilizando doses variadas, né? A gente pode tirar um pouquinho do Virtiva para caber mais algo, tá? E finalizar, gente, aqui, ó, com quem é, afinal a pessoa que se beneficia com o Virtiva? Os jovens com brain fog, o TDAH, acima de 12 anos, idosos com declínio cognitivo, né, que é um pré-Alzheimer, para não evoluir. Óbvio que existem outros fatores que têm que ser vistos, mas isso suplementa. E mulheres na menopausa, tá? Porque gera esse brain fog. Trabalhadores, gamers, atletas, estudantes, pessoas em home office, que muitas vezes precisam dessa atenção, já que não estão se movendo, né? A pandemia trouxe à tona uma série de vulnerabilidades, vamos dizer assim, entre elas o brain fog. Acho que é a grande indicação aqui, eu diria. Tá? Mas também em pacientes pré-Alzheimer, né? Declínio cognitivo mínimo, dos quais cerca de 50% evoluem para Alzheimer em menos de 5 anos. É muita gente. A gente quer tirar essas pessoas deste caminho. Tá? Deixo aqui para vocês rapidamente as minhas redes, tá? Para perguntas e, enfim, seguir. Além, obviamente, de seguir a Ibero. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Na verdade, agradecer não, parabenizar, né? As pessoas todas por estarem aqui aprendendo. E depois vamos trocar figurinhas aqui. Ok? Grato, então.
Perfeito, obrigada, doutor Pedro. E uma coisa muito interessante, doutor, que você falou, né, em relação, né, você, doutor Frederico, é que não é um extrato comum de ginkgo biloba, né? A gente está acostumado a ver o extrato 24% padronizado em ginkgo flavon-glicosídeos, né, ou ginsenosídeos, né, popularmente falando. E o Virtiva não. E isso traz toda a segurança, né, para a utilização, mesmo em pessoas jovens. Então, quando a gente pensa no Virtiva, ele tem essa padronização diferenciada. Então, a gente tem a fosfatidilcerina, né, numa concentração interessante, a lecitina, mas a gente tem os ativos nootrópicos retirados da ginkgo, né, que tem ali uma concentração pequena, sim, de ginkgo flavon-glicosídeos específicos, né, de ação nootrópica, mas a gente tem os ginkoterpenos também, que fazem toda a diferença. Então, isso é super importante, né, que fique claro que não é a associação de um ginkgo comum, não, ele tem realmente, a Indena, ela teve esse cuidado de fazer uma padronização muito específica, né, uma padronização segura e especial, né, na junção aí com a fosfatidilcerina e lecitina também, para termos um produto muito seguro, mesmo em utilização em pessoas jovens, né, Dr. Pedro, Dr. Fred, que estudaram aí comigo esse produto, então os estudos são muito promissores e mostram resultados a partir de uma única tomada, né, então a partir do primeiro dia a pessoa já consegue sentir aí os benefícios positivos, né, do Virtida. Isso é muito interessante. É muito importante, né, Camila, deixar claro isso. Não é uma mera mistura, né? Inclusive, tem um Exatamente. estudo desses aí que mostra que o fato de se extrair desses glicosídeos e esses flavonoides, terpenos, nessa proporção, ao associar com fosfatidilcerina, a absorção deles é melhor. Então, né, assim, não é isso? Exatamente. Tem uma sinergia em comum o fato de ter esse padrão de componentes do ginkgo Isso. biloba associado à fosfatidilcerina. Então, não é uma mera mistura de dois componentes. Isso é importante. Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Tanto na eficácia do produto, como na posologia, mas é isso, acho que a gente conseguiu passar aí de forma, né, muito especial, espero que vocês gostem do produto, né? Realmente, eu estou apaixonada por ele, porque os estudos científicos são muito interessantes, muito promissores, e obrigada, doutor Federico, obrigada, doutor Pedro, né, por esse apoio e por compartilhar aqui tanto conhecimento. Agora, gente, eu quero passar a palavra para o doutor Otávio Melo, ele é ortopedista, e ele vai falar de um assunto que também é um assunto no momento, principalmente hoje, né, com a preocupação nas mulheres na menopausa, a gente sabe o quantas mudanças, né, fisiológicas a mulher apresenta nesse período, e principalmente a saúde óssea, né, então a gente vai falar um pouquinho aqui, né, doutor Otávio, apresento o doutor Otávio, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Ele vai falar um pouquinho do Fortibone, né, que é um produto específico para a saúde óssea. Gente, vocês vão amar esse produto, porque é um produto muito diferenciado. E o que a gente vê hoje, né, doutor Otávio, geralmente é cálcio, vitamina D3, vitamina K2, né, são os suplementos mais comuns, né, a própria, né, a K2 é muito utilizado hoje em associação, né, com a D3, enfim, são suplementos muito comuns utilizados, né, para a saúde óssea, mas a gente trouxe uma inovação da Gelita, né, da empresa alemã, que é referência mundial em peptídeos bioativos de colágeno, e esse é um peptídeo de colágeno muito diferenciado, específico para a saúde óssea. Doutor Otávio, seja muito bem-vindo e boa palestra. Está sem áudio, doutor? Você me ouve, Camila? Sim. Ah, sim, perfeito. Então, gente, boa noite, obrigado aí pelo convite. Bom, como a Camila bem introduziu aí, né, eu acho que é importante buscarmos sempre inovações, buscarmos o que nós podemos oferecer de além do que já é feito. Nós vemos que hoje a suplementação ela é muito focada para a manutenção da parte mineral do osso. Só que o tecido ósseo ele não é só mineral, né? A maior parte dele, inclusive, não é mineralizada. E o osso ele é composto, na sua grande parte, por um tipo específico de colágeno. E não tínhamos, até esse presente momento, nada que nos pudesse favorecer a produção da matriz de colágeno do osso. Não tínhamos, porque agora
a Ibero-Magistrale está trazendo para o Brasil um produto que eu já acompanho há alguns anos no mercado europeu, que realmente, né, eu conversei há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, aí, né, a respeito desse tema, e fiquei muito feliz quando recebi a notícia, né, desse lançamento do Forte Boni, né, que é esse produto que nós vamos apresentar aqui hoje. Foi o né? seu pedido também, né, doutor Otávio? Exato, exato. Né? Eu acho que trazermos insumos de qualidade, insumos que realmente tenham confiança e, principalmente, evidências na literatura, né, Camilo, que é o necessário para a gente poder trabalhar com segurança, com confiança, né, e com resultado, com eficácia para os nossos pacientes. Né? Antes de mais nada, só fazer um disclosure, para preparar essa aula, eu tive que tomar um Virtual Plus, porque realmente a quantidade de informação é muito grande, então, para acompanhar esses dois mestres aqui, o Dr. Pedro e o Dr. Frederico, só mesmo tomando um Virtual antes. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Compartilhar minha tela. Só alguém puder me dar só um feedback aí assim que a tela entrar, por favor, que eu estou sem o retorno. Perfeito, doutor. Certinho? Estou enxergando. Sim, certinho. Então, muito prazer, meu nome é Otávio Melo, sou médico ortopedista, hoje eu atuo na cidade de São Paulo e Belo Horizonte, coordeno também uma pós-graduação na área de ortopedia biológica integrativa e atuo já há praticamente 20 anos aí nessa área de saúde do sistema músculo-esquelético. Então, hoje, vou falar um pouquinho sobre a prevenção e tratamento da osteopenia e da osteoporose. Por que é importante falarmos sobre osteoporose? Primeiro ponto, a população está envelhecendo, nós vemos aí que estatisticamente, né, saiu um censo recente do IBGE, e nós vimos um aumento da idade da população, uma diminuição da natalidade no Brasil. Nós vemos, então, que a tendência para os próximos anos é de termos uma população cada vez mais idosa. E essa população idosa, consequentemente, vai ser representada por um grande número de mulheres na menopausa, e sabemos que entre essa população de mulheres na menopausa, a quantidade de pessoas que apresentam osteoporose é progressivamente alta. Sabemos que essa é uma das doenças mais comuns, sendo a mais comum do sistema músculo-esquelético. No Brasil, hoje, a Associação de Avaliação da Densidade e do Metabolismo Ósseo, que é a Abraço, estima em 10 milhões de pessoas, nós estamos falando aí de aproximadamente 5% de toda a população brasileira é portador de osteoporose entre mulheres e homens, e no mundo, um total aí de 200 milhões de mulheres. Praticamente a população do Brasil toda são de mulheres que possuem osteoporose no mundo. Essa condição acomete cerca de 1 a cada 3 mulheres acima de 50 anos, e o risco que elas apresentam é porque ocorre uma incidência de fraturas nessa população. Bom, quando nós avaliamos, então, o osso, existe um osso saudável e um osso com osteoporose. Nesse osso saudável, ocorre um equilíbrio entre os processos de absorção e de construção de osso. Então, seria como se fossem essas células que estão aqui em amarelo, que são os osteoclastos, eles vão fazendo uma reabsorção do osso, mas existem, por outro lado, os osteoblastos, que vão formando uma matriz de colágeno e mineral. Existe um equilíbrio no osso saudável, toda a quantidade que é reabsorvida é formada, como se fosse uma conta bancária no qual o saldo se mantém. O volume de saques é exatamente igual ao volume de depósitos. Em uma pessoa que apresenta, então, a osteoporose, o que ocorre é que existe um desequilíbrio entre a quantidade de osso reabsorvido e de osso formado. Há uma redução relativa da quantidade de osteoblastos em relação a osteoclastos. Pode ser tanto pelo aumento da atividade osteoclástica quanto por uma redução da atividade osteoblástica. Logicamente, com o aumento dessa reabsorção, as lacunas existentes entre as trabéculas ósseas vão ficando cada vez maiores, e isso leva a uma diminuição da resistência desse osso às forças de compressão. Isso pode evoluir para o caso de fraturas. Existem algumas formas, então, de avaliar essa questão dessa diminuição da densidade óssea. É uma doença evolutiva, na qual a sua fase terminal é chamada de osteoporose. Entretanto, há uma fase intermediária, chamada de osteopenia, na qual, grande parte das vezes, nós conseguimos recuperar essa densidade óssea. Num exame de densitometria óssea, quando temos um desvio acima de 1
desvio padrão abaixo da densidade normal, até 2,5 desvio padrão, chamamos de osteopenia, e quando essa perda óssea está maior do que 2,5 desvio padrão, nós chamamos aí de osteoporose. Aqui seria uma imagem, então, de uma microfotografia, na qual nós vemos um osso normal, e aqui nós vemos um osso osteoporótico, obviamente, com trabéculas mais finas, lacunas mais largas, que permite aí com que esse osso sofra fraturas com mais facilidade. Aqui é uma imagem na qual nós vemos, então, o fêmur, né, que é uma da segunda região mais comum dessas fraturas. Nós temos aqui do lado esquerdo, nessa radiografia, uma fratura na região do colo do fêmur, que é debilitante e que gera grande perda de mobilidade, uma restrição no leito, e 50% das pessoas acima de 70 anos que sofrem esse tipo de fratura têm uma sobrevida limitada após 2 anos da fratura. Então, além da perda de mobilidade, existe aí um risco de mortalidade com pessoas que sofrem fraturas. O local mais comum dessas fraturas é na coluna vertebral, entretanto, as fraturas da coluna vertebral não estão muito associadas com a perda de mobilidade e com a mortalidade. Agora, as fraturas do colo do fêmur, então, sim, um problema de saúde pública, um problema que deve ser combatido devido ao seu alto risco de comprometimento da saúde e da sobrevida desses pacientes. Como é feito o diagnóstico, então, da osteoporose? Nós temos várias maneiras. A primeira maneira de fazer um diagnóstico da osteoporose é na evidência de uma fratura. Ou seja, a pessoa teve uma queda da própria altura, acima de 60 anos de idade, e fraturou o colo do fêmur numa radiografia simples. Nós vemos aqui uma fratura trocantérica, aqui uma fratura da vértebra, causada aqui pode ser até mesmo espontaneamente. A simples presença de uma fratura dessa já fecha o diagnóstico da osteoporose. Só que aqui nós temos uma situação que nós temos diagnóstico tardio, o diagnóstico após uma complicação. É importante que nós possamos fazer o diagnóstico de maneira preventiva. E aí, então, sim, entra o exame da densitometria óssea, que é um exame realizado em pessoas que não têm fratura, para que nós possamos, então, avaliar qual é a densidade desse osso, tanto na coluna quanto no colo do fêmur, e podemos também fazer o uso da densitometria óssea para extremidades, como o tornozelo, punho, húmero, por exemplo. Existe um critério, que é uma ferramenta de cálculo do risco de fratura, chamado de FRAX, no qual os fatores de risco para uma fratura nos próximos 10 anos é calculado. Então, de acordo com a altura, idade, peso, gênero, hábitos de vida, tabagismo, uso de corticoides, presença de doenças reumáticas, é colocado aqui, é uma ferramenta gratuita, tem vários idiomas, e aqui nós podemos fazer, então, um cálculo sobre o risco dessa pessoa apresentar uma fratura, e isso ajuda aí a definirmos a necessidade ou não de um tratamento. Esse gráfico, aqui embaixo do FRAX, mostra para a gente como é feita a apresentação do T-score ou do Z-score. Na verdade, o T-score é a comparação da densidade óssea, então, aqui é emitido um feixe de raio-x. Esse feixe de raio-x atravessa o quadril ou a coluna do paciente, é feita aqui uma dupla absormetria e é devolvido um pouco desse raio-x para o aparelho, e aí, então, por subtração, define-se a presença ou não de osteoporose ou de osteopenia. No T-score, compara-se com pessoas do mesmo sexo, da mesma etnia, e com adultos jovens, e no Z-score compara-se com pessoas da mesma faixa etária. É importante que a gente saiba que na densitometria óssea, principalmente na coluna vertebral, em pacientes que apresentam quadro de osteoartrose, existe um falso negativo para a avaliação da densitometria óssea, uma vez que o aumento da densidade óssea causada pela esclerose óssea da artrose pode fazer com que a percepção do aparelho sobre a densidade mineral se torne falsamente aumentada. Na verdade, o que há é um aumento do osso cortical e não do osso trabecular. Então, nos pacientes com artrose, devemos sempre ter uma forma de avaliar essa densitometria ou na periferia, ou através de uma microtomografia, ou através de um método de cálculo chamado TBS, na qual é feita a avaliação do osso trabecular apenas, desconsiderando assim o osso cortical. E quais são esses fatores de risco aí, que são os principais, né? Histórico de alcoolismo, né? Ou seja, temos aí a toxicidade das células ósseas com álcool, com alguns medicamentos, pacientes sedentários, principalmente sedentário sarcopênico. Nós sabemos que existe um chamado lei de Wolff, na qual o estímulo mecânico
para a produção de matriz óssea, ela é dada pelo exercício resistido, pela força muscular exercida sobre o osso. Pessoas de origem asiática, o consumo de tabaco, baixo peso, e aí vem uma característica que, até pouco tempo atrás, acreditava-se que pessoas obesas, então, tinham menos risco de osteoporose. Isso não é uma verdade. Hoje nós sabemos que não trata-se apenas do peso corporal, mas sim do percentual de massa magra comparado com o percentual de massa percentual de gordura do paciente. Então, não basta apenas o paciente não ser obeso, ele não pode ser sarcopênico. A obesidade sarcopênica também leva ao aumento da osteoporose e das fraturas, e pacientes com menopausa, menarca tardia, menstruação regular, sabemos que a amamentação também é um fator de risco aí para a osteoporose. Cirurgia bariátrica é cada vez mais frequente, e a cirurgia bariátrica, devido aos problemas de absorção de nutrientes, as diminuições da vitamina / hormônio D, também alteram a disponibilidade do cálcio para a matriz mineralizada e o histórico familiar. Então, os pacientes, eles apresentam um ganho de densidade de massa óssea até por volta ali dos 30 anos de idade, tendo um pico aqui na época da puberdade, onde nós temos o aumento da produção de matriz, né? Quando tem um aumento do esqueleto, ocorre um aumento do depósito mineral nesse osso. A partir dos 30 para 40 anos de idade, começa a ocorrer uma perda da densidade mineral, menos acentuada nos homens e muito mais acentuada nas mulheres, após os 50, na década de 40 e 50, quando ela pode perder até 50% da sua massa óssea. Sabemos ainda que essa perda de massa óssea ela pode se dar ao ritmo de 1 a 2% ao ano, e as mulheres que perdem 10% de massa óssea podem dobrar o seu risco de fraturas na coluna. E uma perda de 10% da massa óssea pode aumentar 250% uma fratura no quadril. Vamos falar um pouquinho sobre os ossos, então, sobre como esses ossos eles funcionam no corpo. Então, o esqueleto tem várias funções. Hoje, ainda mais cedo, eu gravava um podcast com a doutora Janaína Quenen, e eu fiz para ela uma pergunta muito curiosa, né? Ou seja, qual é o sistema do organismo humano no qual os ossos estão inseridos, né? E eu disse para ela que, na minha opinião, cada vez mais os ossos fazem parte do sistema endócrino, né? Ou seja, as pessoas pensam muito no osso como um órgão do sistema locomotor. Entretanto, cada vez mais nós vemos que o osso é um local de produção e ação de diversos tipos de hormônios, de substâncias que agem à distância, de moléculas, proteínas, enzimas. Então, nós temos aí uma função não apenas para sustentação, proteção, armazenamento de minerais, como cálcio e fósforo, mas o osso também ele é responsável pela produção de células sanguíneas, que é chamada de hematopoiese, armazenamento de lipídios e essa produção de alguns hormônios que eu vou citar durante essa aula para vocês. Ele é um tecido vivo, né? Um tecido que tem uma capacidade de uma certa flexibilidade, não é duro, igual uma pedra, igual um cimento, um concreto, uma parede. O osso ele possui uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade, dado aí pelas suas fibras de colágeno, tipo 1, que é responsável pela grande parte da sua composição, e possui uma certa rigidez relativa, que é então causada aí pelos cristais de hidroxiapatita, que são depositados através da formação de uma matriz mineral que é formada pelos osteócitos e osteoblastos. Então, falando sobre essas células, então o osteócito ele é o que produz a matriz óssea, o osteoblasto ele vai então ser o responsável pelo crescimento do osso, e o osteoclasto é responsável pela reabsorção. Aqui nós temos então esse metabolismo representado. Os osteoblastos eles são responsáveis pela formação, pelo crescimento do osso, né? A fase adulta dessas células são os osteócitos, que formam a matriz, e depois existem aí células multinucleadas, na verdade, que são os osteoclastos, formados aí a partir de megacariócitos, e eles então vão ser responsáveis pela produção de uma enzima chamada fosfatase ácida, que é responsável pela reabsorção do osso, enquanto a fosfatase alcalina é responsável pela produção do osso. Aqui nós temos, então, essa representação. Aqui nós temos osteoclastos, né? Então, o colágeno tipo 1, ele é reabsorvido, e aí nós vamos ter os telopeptídeos
da extremidade C, que é carbônica, da extremidade N, que é nitrogenada, e no lado de formação pelo osteócito, pelo osteoblasto, nós temos a osteocalcina, o procolágeno tipo 1, a fosfatase ácida óssea, e nós temos aqui, então, o P1NP, que são substâncias formadoras de osso. E, do outro lado, os telopeptídeos são marcadores de reabsorção óssea. Coloquei nesse outro slide para facilitar. Então, nós temos substâncias que são marcadores de formação óssea, osteocalcina, fosfatase alcalina óssea e o P1NP, e marcadores de reabsorção óssea. Então, a dióxido de piridinolina, a piridinolina, os telopeptídeos, né, peptídeo C, principalmente, que é o CTX1, que é porque o osso é formado principalmente de colágeno do tipo 1, e a fosfatase ácida resistente ao tartarato. Existem outras substâncias, como a BMP, a osteonectina, a osteoprotegerina e a esclerostina. Essa esclerostina, ela inibe a atividade dos osteoblastos e inibe, assim, a formação de osso. Recapitulando aqui, então, nós temos o osteoblasto, que é um construtor, e o osteoclasto, que é um reabsorvedor de osso, né? As proteínas do osso. Então, esse estudo muito interessante do Centro Erasmus, ele mostrou para a gente que 90% das proteínas presentes no osso são colágenos do tipo 1. Só que existem milhares de outras proteínas nos ossos que foram identificadas através de estudos bioquímicos, sendo que das proteínas que não são colágenas, a mais abundante é a osteocalcina, que é produzida pelos osteoblastos, e ela age na formação de osso. Só que, entre outras proteínas presentes no osso, né, nós temos aí essas que eu citei anteriormente, fosfatase alcalina, que é uma enzima, osteopontina, osteonectina, e temos fatores de sinalização, que são fatores que aumentam a produção de osso. Falando especificamente sobre o colágeno, então, que é o nosso tema principal de hoje. É a proteína mais abundante no corpo humano, temos mais de 30 tipos diferentes, sendo que o principal no tecido ósseo é o colágeno tipo 1. Né? O colágeno, então, ele possui uma extremidade com um grupo amino, que é chamado de N-telopeptídeo, ou seja, um peptídeo fica na extremidade ligado ao nitrogênio, e temos o C-telopeptídeo, né? C por causa do carbono, que é o grupo carboxila, telo por causa da extremidade, e o peptídeo da extremidade do carbono. Quando vamos avaliar o colágeno tipo 1, ele pode ser dividido, então, no propeptídeo da terminação N, que é o P1NP. P1NP é uma sigla para propeptídeo do terminal N do colágeno do tipo 1. Nós temos aqui, além desse P1NP, que é do propeptídeo, nós temos também o C-telopeptídeo e o N-telopeptídeo. Então, o NTX é o C-telopeptídeo e o CTX é o C-telopeptídeo. O colágeno vai estar presente em praticamente todos os tecidos do corpo, na pele, nos ossos, ligamentos, tendões, no músculo, na fáscia, nos ossos, na cartilagem e todos os tecidos do corpo. Com relação à osteoporose, então, quais são os tratamentos atuais para a osteoporose? As associações de vitaminas, cálcio, atividade física, como disse anteriormente, a reposição de hormônio e os medicamentos bisfosfonatos. O grande problema dos bisfosfonatos, não sei por que esse slide está passando sozinho, o grande problema dos bisfosfonatos é com relação, primeiro, à posologia. É uma posologia utilizada uma vez por semana, uma vez por mês, os pacientes geralmente esquecem. Existem alguns bisfosfonatos que podem ser usados uma vez por ano, numa infusão venosa. Entretanto, existem alguns efeitos colaterais, risco de osteonecrose, e os trabalhos têm mostrado que o uso crônico de bisfosfonatos ele leva a uma esclerose óssea, ou seja, um envelhecimento do tecido ósseo. O Fortbone, então, foi desenvolvido para promover a saúde óssea, aumentando a densidade e diminuindo a degeneração do osso. Vou mostrar como ele funciona. Ele é composto por peptídeos de colágeno que são obtidos por uma hidrólise enzimática, que é padronizada aí pela Gelita, que é o maior fabricante de colágenos, talvez o melhor também fabricante de colágeno do mundo, né? Temos diversos produtos feitos pela Gelita, que atuam na saúde óssea, de cartilagem, da pele, dos tendões também. E o Fortbone ele é um ativo que não apresenta interações com outros medicamentos, né? Não tem minerais livres, então ele não vai causar calcificação, não tem gordura, nem colesterol, nem carboidratos. Como é que essa hidrólise acontece? O colágeno nativo ele sofre primeiro uma hidrólise térmica e química, separa-se aí, então, os filamentos de colágeno que passam, então, por uma hidrólise enzimática que vai, então, formar os peptídeos. E esses peptídeos bioativos de colágeno eles vão ser sinalizadores para os osteoblastos
incentivarem a sua produção de matriz óssea. Esses peptídeos estimulam a síntese do colágeno pelo osteoblasto, a partir de um efeito que é chamado sinalizador, ou seja, não é que o próprio peptídeo vai ser utilizado na formação daquele colágeno, mas sim ele vai fazer uma sinalização, um mecanismo de sinalização celular que vai, então, estimular a produção de colágeno tipo 1 por esses ossos. Assim como, por exemplo, a gente vê no colágeno tipo 2, age para cartilagem. Qual que é a dose do Fortbone? Geralmente 5 gramas diário, exceto para pacientes que já têm uma fratura, na qual nós vamos ver ali que existe uma dose específica. Vamos falar sobre alguns artigos. Então, esse aqui é um artigo de 2022, no qual os pacientes receberam 5 gramas de Fortbone com 500 miligramas de cálcio e 400 unidades de vitamina D. E o outro grupo, que foi o grupo B, não recebeu Fortbone, recebeu apenas o cálcio e a vitamina D. No grupo A, que recebeu o Fortbone, foram 51 mulheres, recebendo diariamente durante 12 meses, foi feito o exame de densitometria óssea e também foi avaliada a geometria pela tomografia computadorizada quantitativa. Por que a tomografia? Para tirar aquele viés da artrose da coluna, que eu falei para vocês, para evitar que houvesse aí um viés de falso positividade com o tratamento. No grupo A, que recebeu Fortbone, houve um aumento de cerca de 2 até 4% da densidade mineral total nesses pacientes. E os marcadores de reabsorção óssea foram menores no grupo A em comparação com o grupo B, mostrando aí que, além de haver, então, um mecanismo bioquímico de diminuição dos marcadores de reabsorção óssea, também houve um aumento da densidade identificada aí pela área de secção transversal no osso subcondral, no osso trabecular, perdão. Bom, esse aqui é um outro trabalho, né, de 2020, no qual foi feita a dosagem do P1NP, que eu expliquei para vocês agora há pouco, e do CTX. O grupo A recebeu 5 gramas de Fortbone com lactato de cálcio e a vitamina D. E o grupo B não recebeu o Fortbone. Vamos ver aqui o resultado desse trabalho. Então, o grupo A, após 3 meses de tratamento, teve uma diminuição de 13% nos níveis de P1NP e de 11% nos níveis de CTX1. E o grupo B teve uma diminuição de apenas 2%, ou seja, uma diferença aqui de quase 6 vezes nos níveis de P1NP, demonstrando aí que o uso de Fortbone houve uma diminuição dos marcadores de turnover ósseo, ou seja, a diminuição da reabsorção óssea da atividade osteoclástica. Esse aqui é um outro trabalho, um pouco mais antigo, de 2015, no qual foi acompanhado, né, eu mostrei para vocês que geralmente o paciente ele apresenta uma perda de densidade mineral em cerca de 1 a 2% ao ano, se ele não fizer nenhum tratamento, principalmente nas mulheres de menopausa. Nos pacientes que fizeram uso de Fortbone, em 6 meses, houve uma redução dessa perda da densidade mineral, mostrando, então, que o Fortbone ele reduz essa progressão da osteopenia para a osteoporose. E, além disso, foi feita a dosagem de esclerostina, de fosfatase ácida resistente ao tartarato, no qual houve aí uma diminuição dessas concentrações, tanto da esclerostina, que é um marcador de reabsorção óssea, quanto um aumento da fosfatase ácida resistente ao tartarato, então mostrando aí que essa utilização do Fortbone mostrou uma alteração sobre o mecanismo bioquímico da reabsorção óssea. Esse aqui é um outro trabalho, de 2018, do Koenig, que é um dos maiores pesquisadores aí sobre esse colágeno, né? Então, ele comparou, durante 12 meses, a utilização do Fortbone em pacientes que tomaram Fortbone e pacientes que usaram placebo. No grupo que usou o Fortbone, houve uma significância estatística com relação ao ganho, né? Ou seja, os marcadores de formação de osso, enquanto os marcadores de reabsorção óssea, para esse paciente em tratamento, não houve significância estatística, tá? Então, mas houve, de acordo com o aumento aí do P1NP, um aumento na formação óssea desses pacientes. Esses pacientes do estudo do Koenig, eles foram acompanhados durante 1 ano e depois foram submetidos aí à avaliação da densitometria óssea. Então, na medida da densitometria óssea, foi interessante que o grupo que usou Fortbone teve um aumento de densidade mineral óssea tanto na coluna quanto
no fêmur. E aí, esses mesmos pacientes foram, então, acompanhados por mais 4 anos. E aí houve, então, aqueles que não utilizaram, que eram do grupo placebo, passaram, então, a receber o Fortbone, né? Após 1 ano de grupo placebo, eles, então, receberam a intervenção e, a partir do momento que eles passaram a receber o Fortbone, eles aumentaram a sua densidade mineral óssea também. Então, houve um estudo inicialmente de 1 ano, no qual um grupo foi placebo e o outro foi tratamento, e após esse primeiro ano, todo mundo recebeu o Fortbone. E naquele grupo que tinha recebido o placebo, ele passou a aumentar a densidade mineral. Esse aqui é um estudo interessante, na NutraFoods, de 2018, que mostrou a utilização em pacientes com fratura. Então, esses pacientes, eles estavam fazendo tratamento de fraturas, tinham diversos tipos de fraturas, de tíbia, de tornozelo, de mão, e eles passaram a receber 10 gramas de Fortbone, e após isso eles apresentaram uma aceleração da sua consolidação de osso. Então, o que esse estudo conclui? Né? Que o Fortbone ele aumenta a produção do colágeno tipo 1, que é o principal produtor aí de matrizes de colágeno nos ossos, né? É uma proteção contra a perda óssea, então diminui a reabsorção óssea que ocorre na osteoporose. Isso ocorre tanto a nível celular da densidade, seja nível clínico, quanto nível laboratorial. É efetivo para homens e mulheres, atua em mulheres na menopausa, auxilia na regeneração do osso. Aqui são alguns modelos, né, de utilização. Então, para controle da osteopenia e osteoporose, 5 gramas de Fortbone uma vez ao dia. Se o paciente apresentar sarcopenia, sabemos que precisamos aumentar a densidade óssea, mas também aumentar a massa muscular, uma vez que a perda de músculo está diretamente relacionada à evolução da osteoporose. Então, nesse caso, recomenda-se a utilização do Body Balance, que é um colágeno que atua sobre a membrana basal, permitindo aí o ganho de massa muscular. Quando o paciente tem uma osteoporose na menopausa, podemos associar outras substâncias, como vitamina D, vitamina K2, além da reposição aí dos hormônios desse paciente. Manutenção da densidade óssea com inflamação na menopausa, podemos associar aí os antocianidinas, mais Berry, por exemplo, o Opti-MSM, que também reduz a inflamação. E uma outra que eu acrescentei aqui nas recomendações é a utilização do Fortbone associado com o Nuflex, então seria o Fortbone 5 gramas por dia, com 500 miligramas de Nuflex para prevenção da artrose, não apenas da osteoporose, lembrando que essas doenças geralmente andam juntas. Conclusão, o Fortbone 5 gramas diário pode ser ingerido com líquidos quentes ou frios, de preferência longe das refeições. Pode ser ingerido água, suco, sopa ou manipulado em pó. Ele é um suplemento de uso diário, pode ser usado continuamente, não tem efeitos colaterais do uso contínuo. Pacientes renais, oncológicos, doenças crônicas, devem ter orientação médica, e não existem trabalhos que mostram a segurança ou eficácia dele para menores de 12 anos, simplesmente porque esse público não foi incluído nos artigos. Não deve ser aquecido acima de 120 graus, não deve ser utilizado como goma ou chocolate, ele pode ser associado com vitaminas, minerais, não deve ser utilizado por via sublingual ou em cápsula, uma vez que a dose de 5 gramas ela dificulta essa posologia. Alguns modelos de produtos que estão no mercado com utilização do Fortbone, então esse aqui da Enzyme, é uma empresa que trouxe para o Brasil aí já um produto de origem italiana, aqui o Yamamoto, com osteocal também com Fortbone, aqui um produto sérvio, que também utiliza o Fortbone. Esse aqui é um produto de Dubai, feito, né, com o mesmo insumo da gelita. Esse aqui é um produto americano, aqui um produto alemão. E quero deixar para vocês meus contatos, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem colocar, eu fico à sua disposição. Agradeço pela atenção de todos e haja Virtiva Plus para falar sobre esse tema. Obrigado. Obrigada, doutor Otávio. E uma coisa muito interessante, né, do Fortbone é que, geralmente, quando a gente fala de peptídeos de colágeno, eles são extraídos da pele do boi, né? Na verdade, quando a gente pensa no Verisol, por exemplo, tem outras fontes, né? Pode ser suíno e bovino. E no caso do Fortbone, esse é um grande diferencial dele, que ele é extraído do osso bovino.
Então, isso faz, né, doutor Otávio, ele ter um grande Mas, diferencial nos peptídeos bioativos, né? na verdade, ele é mais bioidêntico, né? Então, ele não vai ser imunogênico, a pessoa não vai ter uma alergia, porque é colágeno tipo 1 de origem de osso bovino. Praticamente, vamos falar assim, um caldo de mocotó ultraconcentrado, né? Exatamente, é isso mesmo. Bom, eu convido agora. Obrigada, doutora Otávio, por compartilhar aí tanto conhecimento, né? Passou de forma incrível, né? Os benefícios aí do Fortbone. Eu vejo nesse produto revolucionário, né? Uma revolução no tratamento para osteoporose, já que a gente tem tão poucos tipos de suplementos, né? Específicos. Assim, é um caso de saúde pública, né? Como você disse, que acomete aí principalmente as mulheres, né? Os homens têm também, mas as mulheres são muito acometidas, principalmente com o avanço da idade, né? Gente, então, a partir dos 40 anos, ele vai servir aí tanto como preventivo, como também para tratamento, né? Então, é um produto que eu vejo, assim, um grande futuro. Bom, eu convido agora os doutores, doutor Otávio, doutor Pedro, doutor Frederico. A gente pode fazer aí uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos para tirar dúvidas. Então, sintam-se à vontade, se quiserem mandar no chat as dúvidas, né? Estou vendo que já está subindo algumas aqui. Aqui, olha. Doutor Otávio tem experiência do Fortbone em casos de fratura do osso subcondral? Cleiton, eu tenho tratado muitos pacientes com lesões de osso subcondral. Lembrar que o osso subcondral ele é o local de crescimento da cartilagem, então os comprometimentos de osso subcondral levam inevitavelmente à artrose precoce, avançada e rapidamente progressiva. Falar sobre experiência do Fortbone para tratamento de fratura do osso subcondral, eu não tenho, porque o produto acabou de ser lançado, né? Então ele, né, não tem ainda experiência com relação a isso. Entretanto, os trabalhos são realmente animadores, uma vez que ele aumenta a produção de matriz de colágeno no osso trabecular. Isso é muito importante com relação à capacidade de regeneração desse tecido de sustentação, tá, Cleito? Então, com relação aos trabalhos de ciência básica, os trabalhos clínicos que foram apresentados, lembrar que as fraturas por osteoporose, elas são fraturas do osso subcondral, né? E quando nós vimos ali o trabalho que foi feito sobre fratura, né, ou seja, a utilização do Fortbone numa dose de 10 gramas por dia, mostrou uma aceleração da capacidade de regeneração, ou seja, de consolidação desse osso. Isso ocorre por quê? Porque existe um estímulo à produção de matriz osteoide. E nós sabemos que quando existe uma fratura do osso subcondral, geralmente o osso está fraco. Existe uma deficiência da capacidade de regeneração desse osso. É uma hiperatividade osteoclástica. E o Fortbone atua diminuindo a atividade osteoclástica. Espero ter explicado. Perfeito, doutor. Tem outra perguntinha aqui, também para o doutor Otávio. Em casos de osteomielite crônica, o ativo pode trazer algum conforto ao paciente ou não? Se influencia ou não, né, nessa Camila, não tem literatura sobre isso, tá? Com relação à osteomielite, osteomielite ela é uma doença que é uma infecção do osso, né? Ou seja, existe uma presença de uma bactéria que ela coloniza, ela forma ali um biofilme e o antibiótico não penetra no osso, certo? Então, com relação à osteomielite crônica especificamente, nós sabemos que o tratamento, ele geralmente é um tratamento cirúrgico, né? Um tratamento que exige debridamento. Do ponto de vista teórico, pelo fato de que o Fortbone ajuda na produção de colágeno tipo 1, que vai ajudar a reparar esse tecido que foi debridado, ou seja, não é somente usar Fortbone para osteomielite, mas num pós-operatório de osteomielite, na qual é feita uma curetagem do osso, eu utilizaria o Fortbone, porque ele tem mecanismo de ajudar na reparação daquele osso que foi removido, daquele osso infectado que foi removido. Tá? Perfeito, doutor. Acredito que sim. Não, maravilha. A Annelise fez uma pergunta aqui, que essa eu posso até responder, né? Que pode ser usado junto com o Verisol na mesma fórmula. Deve. Pode sim, Annelise, deve, né? Deve. Pode sim, porque só que eles têm ações distintas, né? Mas faz todo sentido, principalmente para a mulher, né? Uma mulher madura, que ela precisa de um suporte de colágeno, né? Para a pele, vai ser perfeito. Vai cuidar da pele e também do osso, né? Pode falar, doutor, desculpa. Eu tenho usado muito nos pacientes de consulta de longevidade, sabe, Camila? Eu tenho utilizado o Verisol, Body Balance e Fortbone associados, sabe? Então, assim, a pessoa que quer... Na verdade, a gente poderia utilizar outros insumos também, né?
mas eu vejo como fatores sinérgicos, né? Ou seja, apesar de todos serem peptídeos, mas a maneira com que esses peptídeos são fabricados é diferente. Ou seja, um peptídeo de colágeno tipo 1, como eu mostrei, ele vai sinalizar para o osteoblasto através da molécula de colágeno tipo 1, ou seja, ele vai induzir mais a produção de colágeno tipo 1. Então, a gente já pega, por exemplo, no Flex, por exemplo, ele já vai induzir a produção de colágeno tipo 2, né? Então, para cada tipo eu falo que colágeno virou praticamente uma outra especialidade médica, né? Ou seja, para a pele, o Verisol realmente ele auxilia muito para pele, cabelos e unhas, né? Mas, enfim. Perfeito. Aí tem outra pergunta aqui. Essa é para o doutor Pedro e o doutor Fred. Qual a dose para crianças acima de 12 anos do Virtiva? Na verdade, não tem estudo, né? Como a dose adulto, né? depois dos 240. 12 anos, eu usaria a metade, né? Acho que concorda comigo, né, Fred? Que é 480, 240. Faria a mesma coisa, né? Já que adulto seria 240, eu usaria meia dose. Agora, eu tinha uma pergunta para o Otávio. Opa! Mito ou verdade? Cálcio, suplementos cálcicos, calcificam também as artérias? Então, Pedro, eu digo que eu parei de prescrever cálcio no dia que eu comecei a entender o que o cálcio fazia no nosso corpo, né? Então, o que acontece? O que eu vejo muito são pessoas que estão suplementando cálcio com paciente com vitamina K2 baixa, né? Então, a calcificação ela depende muito mais de como está o metabolismo desse paciente, estresse oxidativo, os níveis de vitamina K2, né? Se o cálcio for utilizado numa pessoa que tem uma normocalcemia, esse cálcio vai ter que ir para algum lugar. Se a vitamina D, a K2, ele está baixa, ele não vai para dentro do osso. Ou seja, ou ele vai para o rim e vai formar um cálculo renal, principalmente se a pessoa estiver desidratada, uma vez que o KPS, né, que é o coeficiente de solubilidade do cálcio, é muito baixo, ele precipita com muita facilidade, ou então ele vai, se tiver uma endotelite, que é uma inflamação da parede do endotélio, esse cálcio vai ter a tendência de se depositar onde você tem uma carga negativa. Lembrando que o cálcio tem uma carga positiva, né, e a inflamação na parede do endotélio tem uma carga negativa. Então, existe aí uma quimiotaxia do cálcio para a parede dos vasos. Então, respondendo aí de maneira, né, mais resumida, o cálcio, sim, o cálcio utilizado de maneira inadequada, ele pode calcificar a parede das artérias. Perfeito. Não, maravilha. Tenho aqui para o doutor Otávio. No caso de pés tortos congênitos, o uso de Fortbone minimiza os efeitos de artrose acelerada? Nossa. Ana Pierre, vou responder em tese, tá? Porque assim, não tem trabalho específico de Fortbone para pé torto congênito, certo? O pé torto congênito, na verdade, ele é uma doença que ela ocorre devido ao mau posicionamento da articulação do pé e do tornozelo no interior do útero. Então, a criança nasce com um mau posicionamento, na verdade, existe uma subluxação dos ossos do tarso, e esses ossos eles vão sofrendo ali uma degeneração se eles não forem reposicionados. O tratamento que geralmente eu faço para pé torto congênito é através de gesso seriado, método de Ponseti. Muitas vezes a gente faz uma tenotomia, que é um corte no tendão para poder realinhar esses ossos. Agora, eu te confesso que eu não diria que o Fortbone isoladamente vai minimizar esse efeito da artrose, não. Tá? Eu acho que ele pode ser um adjuvante num paciente que está em tratamento, fazendo a parte da reabilitação, fazendo a parte do reposicionamento, fazendo a manipulação adequada desses ossos para que eles retornem para o lugar, para que você possa estimular a produção de colágeno tipo 1 em um osso que está sobrecarregado. Ou seja, seria mais um adjuvante e não um agente terapêutico. Essa é a minha opinião, salvo o melhor juízo. Perfeito. A Rafaela fez uma pergunta se pode ser utilizado em animais. Rafaela, não tem estudos em animais, mas entre em contato comigo através do 0800 ou do meu WhatsApp, né, entre em contato com a nossa equipe, eu posso verificar com um fabricante se existe algum dado
científica em animais. Não chegou até a mim essa informação. Então, eu não tenho nem dose, né, do Fortbone para poder te passar, mas é uma pergunta interessante, tá? Então, entre em contato, eu verifico para você junto com o fabricante, tá ok? E é interessante, geralmente, o produto é lançado com estudo pré-clínico, né, Camila? Pois Eu não esse encontrei nada de pré-clínico. eu não encontrei também, mas é um bom questionamento, porque realmente, assim, alguns animais têm coxartrose, tem outros problemas relacionados ósseos, né, e articulares. É interessante, mas a gente verifica para você, Rafaela. Pode entrar em contato, Por exemplo, tá? o Nuflex pode ser usado, né, Camila? O Sim, Nuflex o tem Nuflex trabalho tem para animal. estudo. Ele tem estudo específico para animal. Seria uma boa indicação para você, Rafaela, né? O Nuflex 3, né? Ele tem estudos, evidências. Mas obrigado pela pergunta. Outras perguntas aqui, doutor. Pode ser associado com ácido hialurônico? Acho que é do Fortbone, né? Esse, eu acredito que seja do Fortbone mesmo. É a Camila que está fazendo a pergunta. Muito bom, Camila. Camila, Pode sim, só que temos que lembrar que o ácido hialurônico ele é utilizado mais para cartilagem, para artrose. Já o Fortbone é utilizado mais para osteopenia e osteoporose. Devemos lembrar que eu falo que existe uma síndrome de insuficiência músculo-esquelética, sabe, Camila? Ou seja, a artrose, sarcopenia e osteoporose, elas sempre andam juntas. É um quadro de uma insuficiência que vai sendo desenvolvida e uma leva à outra. É uma síndrome, na verdade. Não está descrito na literatura, isso vamos falar assim, é um termo que eu meio que criei por observação, mas quando o paciente ele apresenta uma sarcopenia, ele vai eventualmente desenvolver uma artrose, e a artrose vai levar a uma diminuição da mobilidade. Essa diminuição da mobilidade vai diminuir o estímulo para a formação de osso, e vice-versa, isso fica se retroalimentando. E que, por sua vez, é fator de risco para declínio cognitivo. Perfeito, perfeito. Vários mecanismos, entre eles o intestino, o eixo músculo-cérebro. E fragilidade, quedas, enfim, tudo isso acaba minando o cérebro, fazendo com que a medicina funcional integrativa seja essa beleza que a gente vê, né? Que o que acontece na Ucrânia respinga no Brasil e assim em todo o planeta. É isso. Porque a dor crônica leva à diminuição da mobilidade, né? A perda cognitiva está muito ligada às alterações, né, microtrombos, né, Pedro? Alterações inflamatórias sobre o sistema nervoso, desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Né? Então, e aí, com relação a isso, só para responder, para finalizar a resposta da Camila, eu entendo que quando nós vamos fazer o tratamento para esse paciente, principalmente da parte preventiva, devemos sempre lembrar músculo, osso, cartilagem, e, logicamente, sistema nervoso, intestino, pele, né? Ou seja, essa associação ela é benéfica, sim. Deixa eu responder a Jaqueline aqui já. Deixa eu já puxar da Marília Gabriela, que é a Camila Gabriela, né? Como o Fred fala. Então, olha só. Em qual idade podemos pedir uma densitometria óssea? Jaqueline, isso varia muito, porque é o seguinte, depende do que o paciente... Em geral, a recomendação da Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea seria fazer a partir dos 60 anos de idade. Sabe, fazer... E aí eles recomendam, se for normal, repetir a cada 5 anos. Se tiver alteração, repetir a cada 2. Só que essa recomendação, ela pode sofrer alterações. Por exemplo, se o paciente tiver um quadro de cirurgia... Eu já peguei osteoporose paciente com 30 anos de idade. Né? Eu já identifiquei osteoporose em pacientes jovens, pós-operatórios de bariátrica, paciente com doenças desabsortivas, com alterações de desbiose intestinal, por exemplo. É uma coisa que pode levar a uma diminuição da absorção de minerais e de hormônios. Pessoa que tem uma menopausa precoce, por exemplo, não vai esperar 60 anos de idade, ela precisa, de repente, ali, a partir dos 50, já fazer esse controle. Então, isso é muito individualizado, a gente vai muito do feeling. O legal é que, como nós temos agora marcadores séricos, marcadores bioquímicos de reabsorção óssea, eu geralmente tenho lançado mão desses pacientes de fazer a avaliação, por exemplo, da fosfatase alcalina, da fosfatase ácida, né, da P1NP, do CTX. Em alguns casos, isso nos ajuda a acompanhar horizontalmente a resposta ao tratamento do paciente, né, evitando assim que ele tenha que ficar sendo submetido à exposição por radiação. Né? Lógico que cada caso é um caso, não dá para falar que isso vai ser feito para todo mundo, mas são alternativas aí para a gente poder acompanhar. Otávio, eu tenho pedido muito o DEXA Scan, para porque eu avalio o músculo e avalio gordura visceral e osso.
Mas a validade dele comparada a densito, ele pode ser um substitutivo da densitometria? Eu posso utilizar o DEXA? Sim, sim. Eu acho um exame incrível, é um 3 em 1, assim, espetacular. Então, eu estou vendo muitos colegas da área de nutrologia e medicina integrativa preferindo o DEXA do que a bioimpedância, por exemplo, né, Pedro? Ele é mais preciso, né? Mais precisa. Mais preciso, né? A gente pega, por exemplo, a bioimpedância, ela tem alterações, por exemplo, gordura visceral, às vezes o paciente tem muita gordura visceral, às vezes ele considera aquilo como massa magra, né? Então, se a pessoa está retendo líquido, por exemplo, pode alterar na medida. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão de usar o DEXA como triagem, sabe? E ele já vai te dar outras informações com relação à sarcopenia, por exemplo, né? Que sarcopenia, na minha opinião, é uma das doenças mais subdiagnosticadas que existem na atualidade e que leva... Chamado Alzheimer do músculo. É terrível, é terrível. É uma pandemia de sarcopenia que a gente vive, né? Ô, Otávio, o CTX1, então, ele é um marcador de acompanhamento mesmo. Você pode acompanhar a evolução do tratamento. Ele é um marcador horizontal. Sim. Um exemplo que você deu, eu já tive curiosidade, pacientes que usavam pílula assim, 15, 20 anos, essas pacientes têm uma menopausa, né? É uma menopausa induzida. Eu tinha uma paciente que ela foi atravessar a rua, umas pessoas barreu nela, ela fraturou a costela. Ela achou aquilo estranho, ela foi fazer uma densitometria, alguém pediu, e ela tinha uma osteoporose. Ao que ela tirou a pílula, voltou a ciclar, aí o osso respondeu. Mas ela tinha uma osteoporose. Uma pessoa que trabalha na minha equipe aqui, na última semana, né, ela falou, estou sentindo muito fadigada, não estou conseguindo ganhar massa muscular na academia, aí queria que eu prescrevesse para ela um ergogênico, sabe? Eu falei, de jeito nenhum, você vai fazer os exames para mim. 28 anos, tomando anticoncepcional há 10, está em menopausa. Não. Entendeu? Menopausa. O diagnóstico dela foi induzida pela pílula, né, pelo anticoncepcional oral. Então, a primeira coisa... A SHBG dela veio 360, para você ter ideia. Que é isso? SHBG. Então, eu falei, não vai tomar hormônio agora. Não tem nada. Entendeu? Tira esse tudo o caminhãozinho da SHBG. Exatamente. Um camburão, como diz o mestre dos magos. Mestre Yoda, aliás, né? Mestre Yoda. Camburão. Doutor Fred, tem uma pergunta interessante aqui. Como a associação de Zembrim e Virtiva Plus atuam na melhora da performance mental? Então, foi aquilo que eu falei, né? A sinergia, nós temos que buscar produtos, né? Que são as formas que todo mundo apresentou, e você tem que buscar a sinergia. E essa sinergia é interessante porque você vai ter a capacidade de vasodilatação do ginkgo biloba, você vai ter a melhora da membrana através da fosfatidilcerina, isso tem no Virtiva, e o Zembrim vai melhorar a questão dos neurotransmissores na comunicação entre um neurônio e outro. Ou seja, no caso dele, ele vai inibir a recaptação de serotonina e vai melhorar, né, o segundo mensageiro dentro do neurônio, que é a inibição da fosfatidiesterase 4, com isso melhorando, por exemplo, o mecanismo de memória. Então, é exatamente desses 3 mecanismos que a gente teria a melhora da performance cerebral. E, como eu falei, você ingerir um produto que é incisivo, te ajuda, mas você não vai viciar com ele, não vai trazer efeitos colaterais, como o que eu apresentei de psicoestimulantes mais, né, poderosos, vamos dizer assim, mais fortes. Desculpa, estava sem áudio. Para a gente finalizar, tem 2 perguntas, né? A gente pode finalizar o evento. O primeiro da Camila para pacientes com CA, né? Interessante o uso de Fortbone, né? Com câncer. E quer responder, doutor Fred? Desculpa, doutor Otávio. Então, Camila, para pacientes com CA, a gente tem que entender que depende do tipo de câncer, o paciente pode apresentar uma sarcopenia, como uma síndrome paraneoplásica, a osteoporose nesses pacientes é uma realidade, né? Ou seja, a qualidade de vida fica muito prejudicada. Eu entendo que o Fortbone pode sim ser utilizado, como, né, a própria recomendação aí do fabricante, dentro de um protocolo que vá abordar ganho de massa muscular, preservação da função intestinal, porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: isso é um peptídeo
que ele atua através do mecanismo intestinal. Então, se o paciente está com uma desbiose intestinal, se ele, né, ele não vai ter a ação do insumo se ele não tiver o intestino funcionando da maneira adequada. Se um paciente CA, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia, ele vai ter uma descamação daquele epitélio, a função intestinal dele vai estar prejudicada. Então, eu entendo que nesse paciente tem que fazer um preparo, de repente usar um probiótico, né, diminuir aquela lesão da mucosa intestinal, preparar esse paciente para aí sim a gente entrar com a suplementação dessa, tá? De maneira muito responsável, sem que a gente onere o paciente aí. Eu acho que pode sim ser utilizado, desde que a função intestinal dele esteja preservada, lembrando que ele é um ativo que age sobre apresentação, né? Então, ele é um ativo que ele não necessariamente ele precisa ser absorvido, ele vai agir com um mecanismo sinalizador, né? Assim como um colágeno C2, por exemplo, né? Tem gente que toma um colágeno tipo 2 aí e está com diarreia, não adianta nada, né, Camila? Vai tudo sair nas fezes, né? É verdade. E isso é para praticamente todas as suplementações, né, doutor? Exato. Né? Tem uma pergunta que ficou para trás ali do Sandro a respeito de menisco, só para ele não ficar sem resposta, Camila. Ô, Sandro, o menisco, assim como o disco intervertebral da coluna, né, que fica entre as vértebras, eles são predominantemente feitos de fibrocartilagem, e a principal estrutura, a principal molécula de uma fibrocartilagem é o colágeno tipo 1. Então, respondendo, né, de maneira teórica, logicamente, não foram feitos trabalhos específicos, nem para menisco, nem para disco intervertebral, mas dentro do mecanismo, falando de mecanismo, sim, como o Fortbone ele é colágeno tipo 1, peptídeo de colágeno tipo 1 hidrolisado, existe sim uma potencial sinalização para esses pacientes que têm lesão de menisco, tá? Logicamente, o produto está chegando agora no mercado, eu trato lesões de menisco de maneira conservadora aqui na clínica, né? Tem vários pacientes que chegam até mim com indicação de cirurgia, e eu opto por tratá-los com laser, ondas de choque, células-tronco, fatores de crescimento, então, com certeza, o Fortbone vai ser um insumo que eu vou adotar para esses pacientes com lesão de menisco e com lesões de disco na coluna também, né? Obrigada, doutor, por ter visto. Acabou passando despercebido aqui por mim, Sandro. E, para finalizar, para o doutor Pedro e o doutor Fred, né, paciente que já está em processo de Alzheimer, se tomar o Virtiva, pode haver uma estabilidade da doença, uma melhora? Como eu abri, doutor Pedro fecha, então. Legal. Não, eu acho que o Fred concorda comigo que a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial. Eu recentemente lancei um meme nas minhas redes, que é vamos mimar o cérebro. Então, atenção para as letras. Microbioma intestinal, inflamação, mitocôndria, antioxidação e resistência insulínica. Cérebro açucarado. Então, não adianta, obviamente, a gente usar o Virtiva e não olhar para o mimar. Tá? É como o suplemento, já falei, ele suplementa, ele não substitui. Então, respondendo a tua pergunta, pode estabilizar, desde que outros fatores estejam controlados, né? Então, o próprio Otávio mencionou de que não funciona o Fortbone se tu tiver com desbiose, ou seja, desequilíbrio microbioma. Olha como é importante a gente ter um microbioma bom para receber insumos que vão beneficiar outros países. Por isso que eu adoro a medicina funcional integrativa, porque ela utiliza várias janelas para chegar, às vezes, em órgãos distantes, como é o caso do intestino cérebro, mas tantos outros. Então, pode ser utilizado, mas não dá para fechar os olhos para o resto. Exatamente. Eu acredito que a gente busca, todo mundo tem um viés de querer sonhar com uma bala de prata, né? Isso. Uma coisinha que você vai tomar, né? A gente busca uma panaceia, né? Isso é um mito. Então, cada época tem vou brincar assim, tem a vitamina D, depois tem o CBD, vai resolver tudo. Então, o Pedro falou muito bem, o suplemento é bom, eu acho que tem que usar, né? Mas todos esses outros fatores não tem que existir. Os suplementos, a gente deve usar ótimos suplementos, mas eles são a cereja do bolo, né? O bolo, ele é composto do que o Pedro falou. E ainda mais no Alzheimer, né, Pedro? Você também vai concordar comigo? Todas as mudanças de comportamento e os suplementos, porque, no fundo, os medicamentos que a gente usa são muito pouco eficazes, né? Isso aqui nós tomamos, Pedro, aqui, a gente pode conversar mais vocês.
Então, assim, é extremamente válido, né? Do ponto de vista da teoria, como é que eles atuam. Inclusive, nós, só abrindo parênteses, eu e o Pedro conversava sobre o Idergine, que era uma droga que existia, Oi, Degênio. com evidências que melhoravam, né, demências, e não é tão usado, não estou falando que fazia milagre, mas não foi usado o remédio sai de moda, ele continua existindo aí, mas ninguém prescreve, era um vasodilatador. Então, assim, concordo inteiramente com o que o Pedro falou. Perfeito. Doutor Pedro, doutor Frederico, doutor Otávio, muitíssimo obrigado pela presença de vocês hoje. Pessoal que esteve aí presente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente preparou com muito carinho, desenvolveu com muito carinho, né, juntos aí, essas duas inovações da Iberomagistral. Fiquem atentos às nossas redes sociais, né, ao nosso site para mais informações sobre o Virtiva Plus, Fartibone, a gente tem aí, tá reservando materiais muito interessantes aí para vocês, tá? A nossa equipe de especialistas também estão prontos para responder todas as dúvidas e ajudá-los a aproveitar o máximo dessas inovações para trazer mais qualidade de vida aos seus pacientes e muita inovação para o mercado magistral. Então, queremos garantir que a sua experiência com esses produtos sejam excepcionais do início ao fim. Então, ficamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez a todos os doutores que estiveram aqui, a todos que estiveram presentes, né, e ficaram até o final, fizeram perguntas, né, é uma honra, né, eu sempre fico muito feliz de estar nesses eventos aí, eu aprendo muito, e inclusive com a pergunta, né, com as perguntas que vocês mandam aí também, a gente sempre tira muito proveito e aprende muito juntos. Obrigada, pessoal, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.